Eu acho que se fosse nos dias de hoje, poderiam dizer que era fake news. Esse termo tá bem popular hoje em dia, né? Como que uma menina de 14 anos foi aceita em Harvard? É mentira, só que não era. A notícia viralizou, né? E fazia mais ou menos um ano que eu tinha sido adotada. E meus pais perceberam que não ia fazer bem aquele holofote em cima de mim. A gente só deu umas 2 entrevistas para uma TV local e logo em seguida mudamos para os Estados Unidos. Foi no abrigo Machado de Assis que Júlia Bolfin, de apenas 14 anos, foi criada até ser adotada em janeiro do ano passado. Quando souberam da notícia que ela entraria em Harvard, seus pais adotivos, Kellen e Adolfo Bolfin, não se contiveram de alegria. Eu e minha esposa Kellen estamos muito felizes por ela. Sabe que ter uma filha superdotada não é diferente de ter uma filha normal. Mas no final é uma alegria que poucos pais têm. Júlia, como que foi a relação com seus pais nesse um ano que você ficou morando com eles? Enquanto eu tava no abrigo, eu sonhava com uma família de margarina, né? Daquelas de TV. Mas a realidade não foi bem essa. Então, em relação à música, na realidade a maioria dos pais e a maioria das pessoas tem o mesmo discurso, que música não dá dinheiro, música não dá futuro. Mas o cara que me adotou, ele era totalmente diferente. Ele pensava o contrário. Ele pensava que música sim dá muito dinheiro, muito retorno. Eu acho que todo adolescente, toda criança que é apaixonada por música, ela quer ter um pai, uma mãe que incentive, que apoie, que invista com dinheiro, também no caso, invista no seu sonho, né? Mas eu, na minha realidade, a única coisa que eu queria era ter um pai, uma mãe presente. Bom, eu tinha 10 anos, ele chegou, já com o violão na costa, eu já abri um sorriso, né? Então você aceitou logo de cara? Não aceitei logo de cara. Eu fiquei quieto, né? Tentei esconder um pouco a minha alegria por ele tocar, né? E a gente passou o dia junto, a gente tocou, ele pediu pra eu mostrar alguma composição minha, mostrei pra ele, a gente passou a tarde... Você compõe desde os 10 anos? Fácil. Componho desde bem pequeno, às vezes eu componho a melodia, às vezes eu componho primeiro a voz, sempre surge alguma ideia, eu sempre tô tocando, sempre toco instrumentos também. Enfim, eu fui morar com ele e infelizmente eu mostrei todas as canções que eu fiz pra ele e ele acabou, depois de tudo isso, lançando um álbum com todas as minhas músicas no nome dele. Eu acho que a questão é como deve ser adotar uma criança superdotada. Você fala no sentido para os pais? No sentido que é vantajoso, né? Ou até confortável, né, para os pais, entende? Que pai que não quer que a filha seja formada em Harvard? Nós conseguimos o contato da Kátia, que foi ex-diretora do abrigo Machado de Assis, onde a Júlia e o Lucas ficaram. Vamos ver se ela vai nos receber. Kátia? Oi, Oi, ser Kátia. repórter? Isso, a Andréia, falei com você. Pode, faz favor. A gente pode entrar para Pode, conversar faz um favor, pouquinho? entre, sejam bem-vindos. Licença, obrigada. Boa tarde, nos por receber. favor, sejam bem-vindos, entrem. Olha, tem 2 vertentes, divisor de águas. Eu já dirigi outras casas, né, abrigos, mas igual Machado de Assis não. Ele mudou a minha história, a minha concepção, desde aquela questão do assistencialismo, ou do cuidado com as crianças, mas de crianças diferentes, né? Das crianças realmente com talento diferente, né? Fez uma grande mudança em mim como mulher, como pessoa, como mãe, como assistente social. Entendi. Teve uma mudança enorme.
Kátia, o que você considera o principal fator, né, de transformação entre os abrigos que você já coordenou e o Machado de Assis? Olha, Machado de Assis foi totalmente diferente, tá? As crianças, quando vêm para o orfanato, elas já vêm com um processo muito dolorido. Elas são abandonadas, elas são rejeitadas, elas sofrem abusos. Já nós tínhamos ouvido falar, cogitava-se entre doutores, entre pessoas envolvidas na questão da adoção, de um método de um indiano, um doutor chamado Kabir Kamadeva. É simples, ele consiste em você canalizar toda aquela orfandade, todo aquele abandono, tudo aquilo que a criança trouxe de mais ruim que ela tem dentro dela, a dureza da vida, aquele sofrimento, transformar aquilo em arte, em música, em coisas que crescessem, melhorasse a autoestima dessas crianças. A diferença é isso daí, é a autoestima. Você pegar aquilo que está ruim e transformar em algo que fica bom. Era um método, era novo, se falava, mas não tínhamos resultado no Brasil. E algumas pessoas, assim, altruístas, trouxeram e vamos fazer, e foi onde teve toda a transformação. Eu lembro que pelo menos 3 vezes na semana a gente tinha que fazer um tipo de uma sessão de terapia indiana. E com quantos anos você começou a participar dessas sessões? Que eu me lembre, a regra era a partir dos 3 anos de idade. Pra mim, aquele lance de terapia, pra mim era doideira, tá ligado? Eu não entendia muito bem, mas eu tentei aceitar aquilo e por fim me fez bem. Eu me sentia diferente, eu me sentia em paz. Depois da terapia, eu ouvia música em tudo. Eu ia pro parquinho, o balanço pra mim era música, as pessoas andando, correndo pra mim era música. Em todos os sons eu ouvia música. 3 vezes por semana, no período da tarde, depois de fazerem todas as atividades normais no período da manhã, final da tarde elas se reuniam com as orientadoras. Tinha incenso, um mantra tocando de fundo. Eu nem sabia o que era mantra, né? Mas a gente fazia um alongamento e depois eles pediam para abraçar o amiguinho e fechar o olho. Elas estavam deitadas, tá? Era um quarto muito legal que nós tínhamos. Elas ficavam deitadas, fechavam os olhinhos, umas perto das outras. E as orientadoras, então, começavam a falar palavras positivas, palavras carinhosas, tá? As tias do orfanato, elas sempre tinham uma palavra boa pra gente. Elas falavam que a gente era amado, que a gente tinha um dom, que a gente era especial. Elas sempre incentivavam a gente a lutar pelos nossos sonhos, acreditar na gente. Você é especial, você é lindo, você tem um talento imenso dentro de você, o mundo te ama, você é aceito. Então, com essas palavras aí, isso entrava na mente das crianças. Elas já estavam relaxadas, elas já tinham feito alongamentos. E era um processo tão bonito, tão mágico, que eu me lembro de cenas daquelas crianças começando a se abraçar, sabe? Umas se abraçando, chorando. Foi tão bom que depois dessas terapias, dessa sessão, as crianças começavam a se desenvolver, faculdades estavam dentro dela, elas começavam a compor, dançar, tudo que estava ligado, assim, vamos dizer assim, ao íntimo nosso, assim, aflorava de uma maneira, assim, espetacular. Foi aí que nós começamos, então, a notar que tínhamos crianças especiais, crianças diferenciadas, que saíam, depois disso, artista. O meu pai, ele era zelador lá no Machado de Assis, e eu me lembro que um dia ele chegou em casa e me contou que começou a ensinar xadrez para um moleque lá. E tava todo surpreso, porque disse que o moleque levava jeito, né? Aí depois de uns 2 meses, ele me contou que esse daqui já tava ganhando 2 campeonatos aí na região. Gosto muito, desde que o meu pai, o Ricardo, ele me ensinou a jogar, eu sempre quis ser campeão mundial no xadrez. Eu gosto muito daquele filme, a Rainha de... Rainha de Katui. Aê, obrigado. Eu sonho em quebrar o recorde mundial. Que recorde é esse? É de vencer o maior número de jogadores ao mesmo tempo. Certo. Quem que é esse recorde? É de um maluco iraniano, o nome dele esqueci. É Izan Gahamagami. É, quase isso. Você tá treinando pra isso? Sim, eu já consegui vencer 5 pessoas ao mesmo tempo. E quem que é melhor, você ou seu irmão? Você tem dúvida mesmo, rapaz? Sou eu, oxe. Ah, você sabe que eu deixo, né? Não deixa nada. O que eu posso dizer? A gente juntou a fome com a vontade de comer.
Eu era fome e ela vontade de comer. Eu sempre quis ter uma filha e ela sempre quis ser estilista. Eu já era estilista. Eu desenhava e confeccionava as roupas do orfanato. Mas nunca ganhou dinheiro com isso, não é? A sua loja também já tava quase fechando. Tá vendo isso aqui, ó? Foi tudo eu que fiz. Depois do caso da Júlia, daquela jovem Júlia, o orfanato ficou em evidência. A partir daí, tanto assim, o poder público começou a olhar com outros olhos o orfanato, as instituições começaram a olhar com outros olhos, a própria mídia local começou também a prestar atenção no orfanato. E quem vinha buscar para adoção? Essas famílias. O orfanato acabou se tornando um mercado de adoção. Aquelas famílias não vinham mais para adotar a criança, mas sim o talento que elas tinham para transformar esse talento em dinheiro. Bom, foi inevitável. Quando eu li as primeiras páginas do livro que a Lu tinha escrito, das Aventuras de Clarice, eu até chorei. E daí pronto, eu escolhi ela, mas eu tenho certeza que ela me escolheu. E Luana, e o que fez você escolher a Fernanda como mãe? Bom, foi quando ela me levou naquele universo de livros e falou que na casa dela também tinham vários, e que eu poderia ter todos que eu quisesse. Daí eu aceitei, né? E sobre o que se trata a Aventura de Clarice? Bom, Clarice é uma menina que teve a mãe dela sugada por um livro mágico, e daí ela decide se juntar com o amigo dela, Joaquim, para procurar a mãe dela no mundo mágico das palavras. E ela encontra a mãe? Ah, desse tem que ler pra saber, né? E como que tá a produção? Vendemos pro Brasil todo e agora estamos traduzindo em mais 3 línguas. Adotar foi a melhor coisa que eu fiz. Posso fazer uma pergunta indelicada? Vocês sempre fazem, né? Eu tô errado em pensar que você adotou a Luísa por interesse econômico? E por acaso isso tem algum problema? Eu era órfã e pobre, agora eu sou filha e rica. O que mais podia querer? O Conselho Tutelar, ele começou a questionar, na verdade, o método que estava acontecendo lá, né? Por outro lado, a entidade entendia e respondia para o Conselho Tutelar que o método estava dando certo, porque as crianças estavam sendo adotadas, tá? Que o problema antes do orfanato era um depósito de crianças, sendo cada vez mais violenta. Vem esse método para cá, essas crianças começam a se acalmar, começam a melhorar eles enquanto indivíduo, começam a ser adotadas. E assim que nós entendíamos, que era o que nós respondíamos para o Conselho Tutelar. Porém, teve já uma época, e isso me deixa muito triste enquanto diretora do orfanato, quando essas crianças começaram, já jovens, na verdade, começaram a ser devolvidas para o orfanato. Eles começaram a ser devolvidos. Depois de 1 ano vivendo lá, eu percebi que eu não tinha vida. Minha vida era só estudar para manter as notas, aprender, me aperfeiçoar no inglês. Eu não tinha contato com outros adolescentes. O Adolfo não me deixava sair. Eu lembro de ter ouvido várias vezes a Clara tentar conversar com ele, falar que eu precisava interagir mais com outras pessoas, mas ele gritava com ela e falava que eu não era como os outros e eu era especial. Naquele momento eu vi que minha inteligência não era um dom, era uma maldição. Aí eu comecei a me rebelar, tirar nota baixa de propósito, fugir de casa, brigar, tudo para tentar fazer eles me devolverem pro abrigo, e acabou dando certo. Infelizmente se tornou comum lá no Machado de Assis as pessoas adotarem por exploração. No meu caso ainda, o meu pai adotivo ele me tratava bem, ele me sustentava, ele não fazia nada de ruim diretamente para mim. Mas ele acabou explorando um pouco a minha arte, né? Porque ele pegou todos os meus trabalhos, toda a minha arte e ele gravou para ele, né? Então ele visava o lucro. Mas para mim foi simples, eu fiquei maior de idade, já tinha alguns contatos, graças a ele também. Algumas coisas boas ele me trouxe em relação a isso. Peguei e saí de casa. Hoje eu vivo minha vida, toco meu som, faço som autoral. Vou gravar minhas músicas. Mas no meu caso foi simples. Eu fiquei sabendo de casos que foram bem mais complicados que o meu. Por exemplo, teve uma menina que ela cozinhava muito bem, coisa de chefe de cozinha mesmo. E o pessoal adotou ela para cozinhar,
só para cozinhar. Então ela fazia café da manhã, almoço, jantar. Ela se tornou uma escrava, né, dos pais adotivos dela. Por não aguentar essa situação, ela acabou esculachando na comida para os pais adotivos dela devolverem ela para o orfanato. E como tudo pode piorar, piorou. Veja no Jornal do Meio-Dia, 21 crianças sem pai, sem mãe e ainda correndo o risco de ficar sem casa. O orfanato que elas vivem está quase fechando as portas. O Jornal do Meio-Dia debate esse assunto, que corre o risco de ficar pior. Nós processamos e processaríamos de novo se fosse preciso. Você sabe o que eles faziam com as crianças lá, né? Era praticamente uma venda. E como você ficou sabendo disso? Então, foi assim. Um dia o Felipe chegou aqui, sentou nesse sofá, eu e o Alberto, falou, preciso ter uma conversa com vocês. Daí ele falou assim, é que eu sou gay e tô namorando um outro menino. Foi um choque, não vou negar, mas foi assim muita surpresa, porque a gente não imaginava isso. No Facebook, é só foto com menina, ele trouxe até algumas meninas até aqui em casa, né? Aí eu perguntei, mas como foi que isso aconteceu, quando você descobriu? Ele falou uma história lá, inventou. Daí a gente falou assim, tudo bem, né? Então quando você vai trazer seu namorado aqui pra gente conhecer? Ele ficou mudo. Sério, mano, achei que eles iam surtar, enlouquecer, né? E me tacar pra fora de casa. Porque meus pais são muito conservadores, né? Na verdade, ele não é gay coisa nenhuma. Ele fez tudo isso pensando que a gente fosse expulsar ele de casa. Porque sendo expulso, ele seria um menor abandonado e seria levado para aquele maldito orfanato. A família Pereira foi o seguinte, ela teve um problema com o filho dela. Devido ao mar que estava em cima do orfanato, o filho delas contou uma história, em algum local tal vocês podem pesquisarem, que ele queria vir para o orfanato. Tanta visibilidade que estava do orfanato. Felipe, por que você tomou essa decisão de ir para o orfanato, sendo que você tem família, tem uma casa, tem uma certa estabilidade? Então, eu vi sobre a Júlia, que passou em Harvard, e eu estava querendo passar na Federal do Rio de Janeiro. E lá eles iam me ajudar, no orfanato, iam me ajudar com os métodos dele. E meus pais não iam mais ficar enchendo meu saco, né? Só que acabou não dando certo. Ele é uma criança, né? Irresponsável e patético. Todo mundo aqui em casa sabia que ele não era gay. E ele brincou com um assunto que é muito sério pra muita gente. E a gente ouvia ele com as meninas no quarto, sabe? Pra que ele fez isso? Me passou o maior papelão aqui em casa. Meus pais vieram e falaram, então traz seu namorado. Aí ficou com cara de tacho. É difícil ter paciência com esse tipo de gente, sério, eu tô no limite com o meu irmão. Como é que tá a relação sua com os seus pais? Tá nada boa, né? Não consigo jantar com eles. Minha irmã, que já não era muito assim comigo, acabou ficando mais afastada ainda de mim. Por fim, eu acabei conseguindo me afastar deles de fato, só que eu não fui pro orfanato, então o que adiantou, né? Essa família veio até o orfanato, questionou o método que o orfanato usava, foi até o Conselho Tutelar, se reuniu então com outras famílias que estavam passando por esse mesmo processo que a família Pereira estava passando, levaram a situação até o Ministério Público e o Ministério Público entendeu então que o orfanato deveria ser fechado. O fechamento do orfanato para o meu pai foi bem difícil. Ele amava aquelas crianças lá, ficava todo feliz de trabalhar lá, e principalmente esses aqui, né? E depois do fechamento do Machado de Assis, as crianças foram realocadas e o Jonathan foi realocado para a casa do Bom Menino. E aí meu pai correu atrás de toda a papelada, fez tudo o que tinha que fazer, ele teve muito trabalho nessa época. E aí ele conseguiu a adoção do Jonathan. E aí eu ganhei um irmãozinho, né? Um irmão caçula. Mas, infelizmente, depois de um ano, mais ou menos, do fechamento do orfanato, o meu pai veio a falecer, o senhor Ricardo Domingues da Silva, um homem muito forte, né? Um homem muito humilde, de bons valores, e foi triste, foi difícil pra gente, né? Principalmente pro Jonathan, que tinha acabado de ganhar um pai, mas a família continua, né, pequeno? Com certeza. Eu acho que foi melhor para todos. As crianças lá eram adotadas por status, por aquelas que mais se destacavam. As outras que não conseguiam, imagina como se sentiam rejeitadas, né? E agora estão todas lá, misturadas. Eu acho que foi melhor para todos mesmo. Hoje eu moro sozinha, mas tenho amigos. Eu continuo fazendo as sessões de terapia do orfanato. Eu me viro bem sozinha. A casa é grande, mas eu me basto.
Alguma mensagem dessa Júlia independente, empoderada, que você possa deixar? Eu diria aos pais que abandonar um filho ou uma filha é abandonar o futuro, abandonar o seu legado no mundo. Então, que amem seu amanhã, amem seus filhos. Avisa pra ela que eu vou demorar pra decidir a cor da camisa, perfume, o sapato que é que eu vou vestir. Já faz um tempo que eu não tirava da estante aquela velha máscara que eu sempre usava antes. E não é carnaval, não tô indo festejar. Acendo, puxo, prendo e solta a fumaça no ar, pra ver se encontro minha verdade em meio às cópias que eu inventei pra sociedade me aceitar na roda gigante toda iluminada, que a todo tempo gira e não sai do lugar. Eu sei lá, minha cabeça tá fora do lugar, tô no lugar errado. Amor. Eu acho que o amor é a base de tudo, é o pilar. Melhor que terapia, melhor que música. Então o recado que eu deixo pros pais, o conselho, é que amem de verdade. Quem ama não abandona. Quem ama ensina. Quem ama dá atenção. Quem ama se sacrifica pros outros e não sacrifica os outros pro dele mesmo, né? É essa a mensagem que eu tenho. Eu aprendi mais sobre o amor. Eu já era uma pessoa que eu sentia o amor de uma maneira diferente. Você olhar para as pessoas diferentes. Lógico que eu aprendi mais. Então é um sentimento que eu acredito no amor, mas é um sentimento também muito triste, né? O que aconteceu? Elas foram para outro lugar e agora? Então essa resposta eu deixo para cada um responder por si mesmo. Depois que você assistir A Casa de Assis, faça essa pergunta para você. O que você leva para você tudo isso? Pra te contar que hoje eu fui lá fora, que a única coisa que ardia no meu peito era solidão. Era solidão. Era solidão. Eu já falei, amor, que a mudança vem pra nos moldar. O furacão destrói, mas é melhor do que passar a vida toda na caverna. A vida é breve, passageira, quando veja foi. Não deixe os outros escolherem por você. Acorde, veja, entende, seja quem você quiser. Seja quem você quiser.